Professor Nildo, qual a análise que o senhor faz dos resultados da eleição na Venezuela e essa margem tão apertada de votos entre Nicolás Maduro e Henrique Capriles? Bem, nós, em todas as sociedades atravessadas por uma enorme desigualdade social, que é a característica fundamental do capitalismo na América Latina, e particularmente acentuado no caso venezuelano, que é um país que exibe, por um lado, uma riqueza monumental em termos de petróleo e uma histórica desigualdade social e opressão de ambos setores sociais, que os resultados eleitorais expressem essa polarização social, essa luta de classes. Já na eleição de alguns meses atrás do presidente Hugo Chávez, a diferença de 11% em relação ao candidato perdedor, ela mostrava já essa polarização, que agora cresceu. Cresceu porque, obviamente, o grande desafio político era do ex-chanceler Nicolás Maduro, que tinha a tarefa hércula, a tarefa dificílima de substituir um líder político de massas, de projeção mundial, de projeção latino-americana, e particularmente apreciado pelo povo venezuelano num curto espaço de tempo. A grande tarefa, a dificuldade maior recaiu sobre os ombros de Nicolás Maduro. Nesse contexto, para além da vitória por uma margem inferior a 2%, é evidente que a grande conquista individual, ela cai sobre os ombros de Nicolás Maduro, que cresceu durante o processo eleitoral como líder político, se afiançou entre as forças populares e conquistou uma vitória difícil, uma elite exclusivista, despótica, antinacional e apoiada por Washington de maneira sistemática. De maneira que aqueles que observam e querem fazer, sublinhar a diferença que diminuiu entre a eleição anterior entre o presidente Chávez e Capriles, na verdade querem ocultar o amadurecimento e a projeção que Nicolás Maduro teve nas suas próprias filas e a vitória que finalmente obteve. Por outro lado, também ficou claro que o compromisso democrático de Capriles é muito escasso ao não reconhecer o resultado de uma eleição que foi amplamente vigiada interna e externamente. E que ontem o próprio presidente eleito Nicolás Maduro afirmou que quer ver todos os votos recontados, não apenas os 54%, como manda a legislação venezuelana, mas inclusive os 100% dos votos, que ele tem absoluta confiança nesse processo. A elite continua, por outro lado, querendo desacreditar o processo democrático venezuelano, que é uma forma, na prática, de atacar a força da Revolução Democrática Bolivariana. E, até agora, exorcizavam o processo, alegando a existência de uma tese absurda, insustentável, teórica, histórica e politicamente, a existência de um chavismo, que ninguém sabe o que é isso. Agora estão se defrontando com o fato de que existe uma revolução e que o seu grande líder de massas, mesmo tendo desaparecido da cena política e entrado definitivamente para a história das ideias e dos grandes líderes políticos na América Latina, só era grande em larga medida porque dirigia um processo que está mudando a América Latina, que está mudando a Venezuela e que tem projeções mundiais. De maneira que, pessoalmente foi uma certa surpresa, admito, a vitória por uma margem muito pequena. Nos processos políticos latino-americanos não seria a primeira vez, como nos processos políticos mundiais não seria a primeira vez. E é natural que a direita, o establishment, a classe dominante na Venezuela, jogasse todas as suas fichas com mais força agora do que jogou quando o presidente Chávez era o candidato. Abre-se uma nova fase de exigências para a Revolução Democrática Bolivariana, e eu diria que com 3 características essenciais. A primeira é o fato de que é preciso avançar com muito mais rapidez no rentismo petroleiro para avançar no processo de substituição de importações e na industrialização e para controlar a inflação. E para dar maior benefício ao povo, criando mais empregos de natureza industrial, fortalecendo a classe operária. Por outro lado, no terreno político, muito mais força para o Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV,
que vai ser muito importante na medida em que o grande líder de massas desaparece e nesse curto espaço de tempo, Nicolás Maduro ainda terá que provar durante largo tempo as suas virtudes políticas. E, em terceiro lugar, o combate à corrupção, que obviamente existe em todos os países, existe também na Venezuela e existe no interior da Revolução Democrática Bolivariana. O presidente Maduro ontem já mencionou que vai atuar de maneira muito firme contra a corrupção e falou num processo de retificação, que é um processo de autocrítica exercido em primeiro lugar pelo governo, em segundo lugar pela base popular que o apoia e que tende a ser, quanto mais profundo for, quanto mais dedicado a essa causa ele jogar força, maior acúmulo para o processo revolucionário. O Simão Bolívar dizia que a revolução caminha de acordo com o látigo da contra-revolução. O avanço eleitoral das forças contra a Revolução Democrática Bolivariana colocam, portanto, novas exigências para esse inédito processo latino-americano e constitui uma oportunidade não só eleitoral para a Revolução, mas uma oportunidade de renovação política completa.